O fim de um trabalho amplifica o debate para o início de outro. Círculo é corrompido quando o meu trabalho favorece outro. Sobrinho fala, mas tio, você estava num assunto e agora está em outro. Então digo, meu filho, nessa terra só existe um assunto e dele falamos tão pouco sobre o amor. Temos o direito de desfrutar tão pouco. Amo você, amo isso aqui, amo sorrir, mas amanhã amo pouco. Outro motivo, amo outro combustível. Poucos são meus adesivos que impedem meu vício de me sentir louco. Nunca desista do que você ama, porque tudo pode ser tudo e o nada é alguém esperando do lado de fora, imaginando o que seria dele se não tivesse alguém para vê-lo. Se eu não percebo a segunda, não preciso da sexta. Terrível prognóstico, é incurável. Triste e sombrio, a célula sorriu. Ele era agnóstico, isso irrefutável. Contorcionista plástico, se espalhou tão rápido. Doença, nós tão plásticos. Aceitamos a condição. Ah, se ficássemos. Assim findaria. Assassinato, a só presença inata. Percorre a senzala, passa pela cozinha, depois descansa na sala. Confirmado. Por toda a terra, a praga. Sentada, assuntuosa, um novo assunto. Notícias terminais do diário. Confessão. Já trocou. Confessa será mais um agouro? Ou confissão tudo explode? Concessão. Decidiu. Fica na minha casa, mas preserva quem sorriu. Essa minha opinião tem sido causo juvenil. Entreteria meus netos. Entraria no meu covil. Reclinado a dispenso para sentir o vazio. Estranho como despeço. Cheio como caçando. Falta... Silêncio. Então reclinado eu dispenso, para sentir o vazio. Estranho como despeço, cheio como caçando, falta como despaço, vão se aconchegando, lento, encho voltando, reto me sinto estranho, caio com um barulho, conto me arrastando, casa me deu abrigo, covil sobre inimigos, me matou no último dia que conversou comigo, se o tumulto assusta, alguém grita comigo e eu respondo, ninguém escuta, mas e aí? E aí? Responde. Escolher a morte como Pokémon, pô, que mal forma de conduzir sua história. Só que não me avisaram como era bom. Dopado eu vejo o início, sóbrio posso ver o final. Quieto eu amargo o precipício, cético eu mergulho no sal. Santo de verdade sou eu, me venero, como sou hipócrita. Sem esmero, como sou vulgar. Não tem pressa que lapida a insegurança de não poder gritar. Quem esculpe sente como uma acupuntura, cada peso e fagulha, sátiras que não refutam, abro a maca, atadura, só mais uma, te peço só mais uma, cobre o meu sangue antes que a veia entupa, chupa o meu sangue, cabra homem, não afrouxa, fresco não chora, hidrata memórias, molha a página antes que ela coagula, calo na garganta, na mão só restou sangue suga, utiliza, usa, utiliza, usa. Quer mais significado para a vida que ver alguém morrendo? Deus me livre de mim. Telegramas enviados, nunca recebidos, bem-vindos ao genocídio de um povo esquecido. Não acredito em vitórias unânimes. Hoje eu me senti vitorioso e isso foi unânime para mim. Para Moar, para Mugi, que não pode ser assim. Não quero, então nego que no final haja um fim. Uma besta no sentido indecifrável da palavra. O traficante dopa para alimentar seus filhos. O viciado troca roupa, mas não troca seus vícios, a menos que seja o mais forte para direcioná-lo ao precipício. Precisa a mãe do traficante, faz para que ele possa largar essa vida. E o filho do viciado já não tem mais vida, pois não nasceu ou não viveu o suficiente para mudar a cabeça desse parente pareado com a morte. O que me parece é ser uma tentativa de permanecermos fortes. O tapa na cara muitas vezes lembra que na sua cara não há holofote. A desonra, a desamor, a deriva rápido, então foque. Desorientado com o tapa, isso não é nada demais. Navegar é sinônimo de enjoo, naufragar é sinônimo de vômito, não voltar é sinônimo de choro e navalhar é sinônimo de abandono. Mas quem me julgará depois que eu for embora? Quem apontará os erros da Nossa Senhora? Quem assuntará sobre minha vida que a ti não importa, não importa, não importa, não importa, não importa. Fim do mundo. Nossa Senhora da Graça.
mas nunca dá perdão. Não há perdão para quem se acostumou a viver na solidão. Quem contaria pro mero humano que ele é cidadão como quem é reconhecido na televisão, como o abutre que espreita a queda e depois se torna o gavião. Aprende como se faz, distribui a maior droga que já se inventou na história desse velho mundão. Atenção, essa é a droga, esse é o fim, essa é a vida que ainda te faz feliz, só porque não percebeu que o fim do mundo começa aqui. Trevas repletas de bênçãos, pois a chuva recheada de trovoadas me mostrou a diferença entre se molhar e afundar. Fim do mundo, sim, se faz de mim o início da alvorada. Me mostra que molhado não há diferença entre a gota e o relâmpago. Pago para ver mais uma vez, reivindicando o direito de sentir prazer sobre o que quero ser. Quem pode me dizer? Novamente, os opostos se atraem. Repetir polos que não mais se repelem. Pausar ressentimentos que não te movem para frente, mas não quero lidá-los, apenas confundi-los com minhas vontades, e assim não tenho mais resoluções, cavando fundo para que a bola levite, soprando leve para que a rede seja guardada, mostrando que na verdade não existe força relevante que afaste a desejada cobiça pela vitória. Sinto que memórias são apenas memórias se não te mostram novos sentimentos. Resoluções são apenas palavras se não te fazem enfrentar o orgulho. Isso sim é crescimento. Fruto que levita, bola que explode, cabeceio a árvore para que caiam minhas apostas. Não mereço e ainda não cesso. Só de graça não vive o homem. Medo, tormento, nojo de mim mesmo me dá vontade de ser mais forte. Eu não sinto que poesia é algo premeditado, sinto que versos podem me afastar desse plano, sendo tudo o que eu preciso. Lembro que não sinto mais vontade de me relacionar, tenho objetivos que apodrecem e vigas que não sustentam, são cataclismas se a você desejo a vida mais simples possível, já que é indescritível, como uma besta no sentido indecifrável da palavra. Como você é besta, ela me fala, e eu me sinto um besta, logo respondo, atirando a 150 por hora, minha fé foi renovada. Respirei e saí da jaula. Agora essa besta passa como mais um abestado nessa multidão. Traz mais um drink pro velório do sacristão. A Bíblia me conta verdades e o padre as desmente. O pastor não tem diploma e ainda assim fala o que sente. Pra mim não tem diferença. Nunca dei valor ao papel, muito menos ao celibato que te promete o céu. O céu toco todas as manhãs quando agradeço pela vida. O crente acredita que sua rotina te garante a vida, mas o paraíso não se trata de deixas premeditadas. Isso aqui não é uma peça, na verdade é uma máquina, girando rápido demais. Então para que serve prever suas ações, enquanto o mundo se resume a colisões, mas quando estão na sua frente você não consegue administrá-las? Parece que respirar é um fardo, e realmente às vezes é, mas palavras são apenas palavras pequenas, mané. Para de ler num livro sobre a beleza de uma árvore. Botar fogo em uma flor pode te aproximar das aves. Enquanto as abelhas se comunicam, o tempo para. Pacífico sempre fui quando isolado da minha espécie. Se a essência era apenas sobreviver para a próxima estação com a melhor condição, mas isso não parece ser importante para ninguém. Por isso eu tô sozinho mais um dia rindo dos reféns. Deixa que morram e acabem com o ciclo, já que os pássaros voarão ao infinito carregando no seu bico as sementes da esperança. Crianças que chegaram aqui, parem de correr. Se não tá vendo a pista onde você quer chegar, para, respira. A vida continua. O tempo é ilusão, fruto do lucro. Iroko é direção. Forte. O tempo é ilusão, fruto do lucro, Iroko é direção, rompa o lacre, abra o baú de Pandora embaixo da árvore, espera um pouco para ver que não acontece nada. Não há karma para quem ignora as falas, palavras são apenas palavras, linguagem na verdade é a capacidade de interpretá-las. O que se mantém é subjetivo no final, e tem coisas que não precisam serem explicadas. Árvores. Eu sou a abominação, lama no meu pé. Meu pai era o bicho mais louco da cidade, que não deixou vestígio pra branco hipócrita se divertir no leito. Boi preto do cu branco são todos vocês, vendidos e recatados no toque de recolher, quer saber? Cê parece livre o suficiente pra me apunhalar nas costas e falar que naquele momento não tava presente, mas quem cala consente. Então eu casualmente grito sobre minha tumba, o faraó ressurge finalmente. Tutankhamon se orgulharia, e ai de mim se não fosse o agitador da hipocrisia, meu irmão.
Não, se essa sua fala atravessa uma geração já é muito. Claro que sua voz parece alta quando grita no tumulto, mas tenta por um momento apenas chamar a atenção de quem consegue distinguir palavras de barulho, batucando em tudo que eu vejo pela frente. Ah, que coincidência. Sua cabeça, depois que apodreceu, adubou o solo para minha semente. Então percebe como fomos os primeiros recicladores ao pegar o primeiro suco de bosta branca, espremer, tirar todo o grumo de falta de inteligência para transformar em insurgência. Eu sei. Garvey, eu sei. Faremos o necessário para que sejamos respeitados, mas eu não consigo conter quando quero simplesmente estraçalhá-los, já que visivelmente ainda estamos em uma guerra invisível. Como acordo os meus se todos estão satisfeitos, convictos, convivo com tudo isso e não acredito. Respeito é o final, revolta é o início. Pedi muito por amor. Talvez hoje eu não peça mais. Porque eu me amo? Não. Porque ficou feio demais. Me sujeitei e me coloquei abaixo dos meus pés. Talvez seja sintoma de viver de revés. Na maré eu sempre batalho para voltar, mas ela me empurra mais forte quando quero acordar. Calo a boca para sentir a água salgada e peço a Deus que seja sal e não seja veneno. A enseada tem um gosto estranho no sereno. Calma, eu não me sinto há tempos, mas a caneta hoje ganhou vida novamente. Temos aquilo que é preciso, mas mesmo me dizendo, não acredito. Ninguém quer escutar o erudito, pois eles tentarem não engolir a arte, o vento, a polpa do silêncio. Não sabem o que dizem, se ocupam do mais fútil colírio. Bolhas e mais bolhas, belos cavaleiros. Na baía do manga larga, saquei da bainha o que tinha para protegê-lo, mas no final a gente se olhou e percebemos que era melhor correr o mais rápido possível. Então ele me permitiu montar em suas costas para correr contra o vento e muito longe das apostas. A selvageria que foi posta por condenados hoje não será nada além que vermes reunidos lutando para decidir quem ganha e quem perde, só que perdidos nunca perceberão a vitória na sua frente. Já no meio do caminho olho para trás decidido, essa foi a melhor decisão que fiz. Café que agora será tudo diferente. Então se balança na rede que está longe de ser social, inconformado com o sistema judicial. Na penhora, a senhora leva um colar de rubi. A pedra gigante brilhava os olhos dos ourives. Ela não sabia se teria valor suficiente, mas alguém de fora percebeu que era seu dia de sorte. Presente vive quem pode, passado vive quem dá o seu presente em troca de um valor incalculável na sua mente. Ela decide pensar sobre a oferta dada. Quando sai da loja, alguém lhe ameaça com uma faca, mas ela sabia sobre a arte oriental em que impera a lei forte da calma marcial. E se a arrogância tenta lhe atingir, a pureza dos olhares pode fazer se elevar, mesmo quando a faca atravessa a garganta, deixando uma poça de sangue. Então, vendo seu corpo, ela percebe que é tarde naquele instante, sem colar, sem escambo ou penhora, decanos ou destinos, apenas a morte no mais simples dos objetivos. Sonhos. Facas que não atingem, não são mais do que avisos. Avisto de longe a coragem dos olhares insinuando meus motivos. Se a faca intange, decido mudar o fim. Logo você entra na minha mente para perceber a decisão mais infeliz. O que significa a volta para casa? O que significa a debandada? Tenho mais algumas lembranças que nunca se realizaram. E elas são os reflexos dos espelhos que eu tampava, destilado pela erradicação da aparente tristeza incurável. Se eu morrer jogando bola, morri feliz. Tá bom? Depois do gozo sou o cara mais racional do mundo, mas antes um animal primitivo como todos. Para suprir minha vontade, cala a boca e ouço. O sussurro que insistia para eu ficar sozinho. Saio da sala atormentado pensando, será que alguém estava falando comigo ou só era? Vozes que me acompanham dia e noite. Parece coisa de maluco, mas é só coisa de corajoso. Escuta o sentimento que te afasta daquilo que é bom. Não faz sentido, mas quem faz muito, com certeza não se importa se é bom ou com detalhes, tudo vira rotina. Claro que o cego vê quando toca a cortina, percebe, o que impede a visão também impede a paisagem, sendo contraditório o bastante, talvez ambos perceberão a dissonância, queimada a cortina, o cego ainda não vê, mas curiosamente, os olhos também não, durante todo o tempo estava ali a paisagem, e na rotina da monotonia, não importa mais quem tem a visão, passam anos, e meses, e horas, e segundos, o olho corroeu a cegueira, não tem definição que anuncia, quieto, o ouvido nem tenta mais pedir socorro, seria em vão gritar mais baixo que a hipocrisia. Quero ser jogador, será que tem disciplina? Será que tudo que tenho são minhas rimas?
Sem resposta, sem desenho, sem carisma. Quero sempre me jogar e descer pleno às campinas. A minha construção de identidade passa pelo reconhecimento da agressão. Poderia ser mais profundo, mas muito facilmente poderia passar da expansão para a digressão. Decréscimo do meu segundo tempo é voltar ao pontapé inicial e perceber que para começar a correr para frente preciso primeiro da regressão. Recesse é minha oportunidade de encarar minha verdade ao invés de lamentar pela repressão. Escorre pelo ralo seu embalo depois de um dia triste em que o apenas persiste a secreção. Cansado de carregar esse fardo, quem diria que eu seria tão fraco? Com dor pelo corpo, de gelo, me resta a compressão. São 3 horas da manhã, mais um dia sem dormir, inundado pela apreensão. Escrevo pensando, então, correndo, depois corro a escrever para que os pensamentos não parem. Não quero ser mais um descrenção. Forma de amenizar a dor. Meu pai morreu muito cedo, e antes minha mãe dele se separou, eu não vi luz, túnel ou abstenção. Não era capaz de desistir de viver. Então a vida me mostrou o caminho, mas para percorrer eu tinha que entender o que era concessão. Abandonar ideais, valores, ideias, velórios, esperas, memórias, misérias, me olha, me espera, não cai, então não renega, porque eu tenho comigo que isso seria a maior decepção. Meus medos, os meus maiores suplentes. Hora de assumir o meu papel. Depois de ganhar a Champions, acelero no Rodoanel. Eu dou o rodo e ser com medo de dar um anel? Calma, Calabresa. Se não tentar, nunca vai saber o que é bom. Eu não confirmei, conferi, com a fé de Jó assinei, mas eu não distingui, destilei, ódio no campo que piso. Mano, eu sou preciso. Abri a cortina pra cena, tudo que eu vi de cima foram meus 2 olhos carentes. Você acredita? Então, meu mano, me retirei de forma pelicular e um tanto peculiar, para lhe calar independente para qual cu calhar, palhaçar, para lhe assar, para que quem leia veja o tempo passar. Bora.